Salmo de número 37. Mantenha a Bíblia aberta depois da leitura, porque estaremos esmiuçando, estaremos aqui destrinchando este salmo para aprender e extrair dele o máximo possível para as nossas vidas, para o bem de nossas almas. Temos aqui a palavra de Deus que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desapareceram. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos.
a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Bendita a palavra do Senhor. Bendita a promessa de Deus, o nosso Pai. Podemos nos assentar, irmãos. Temos muitas coisas aqui que esse salmo trata, lida com tentações derivadas das injustiças sociais, de coisas que você costuma contemplar e às vezes estarrecido fica diante do seguinte quadro: quantos não são os ímpios, ou pessoas perversas, pessoas que blasfemam de Deus, não têm temor do Senhor? Quantos não são aqueles que zombam de Deus e praticam mal, mas na sua malignidade, nos seus intentos perversos, prosperam, se enriquecem, até mesmo através das suas artimanhas? E quantos também não são aqueles, pessoas corretas, pessoas íntegras, pessoas que podemos dizer, pessoas de bem, pessoas humildes, pessoas que podemos classificar aqui na categoria de justos e que estão padecendo tribulações e muitas vezes sofrendo na mão dos ímpios? Onde é que está a justiça de Deus? Nos perguntamos nesta hora. Onde é que está Deus que não se manifesta e não faz justiça e não abate a arrogância dos ímpios e não exalta o abatido, o justo, o aflito? A tentação é muito grande nessa hora. Quando passamos a considerar o mundo como tal, chegamos muitas vezes a duvidar da existência de Deus, ou se cremos nele, começamos a duvidar do seu cuidado, do seu amor para conosco. Passamos a suspeitar que esse mundo é um verdadeiro caos, cada um por si. O salmista Davi aqui e o salmista Asaf, no salmo de número 73, muito curiosa a coincidência dos números 37 e 73. Embora não estejam juntos, esses salmos eram lidos em conjunto, em par, porque um tem a ver com o outro, tratam do mesmo tema. E o salmista Asaf diz lá no Salmo 73: os meus pés quase escorregaram, eu quase tropecei na fé, diante desse quadro que me deixou perplexo, quando via os injustos, pessoas malignas, prosperando e vivendo folgadamente, e zombando e ridicularizando de tudo e de todos, e tudo parece ir bem com eles, ou parecia ir bem com eles, e via muitos, e ele se encontrava na categoria desses muitos justos que estavam sofrendo afrontas, que estavam sofrendo calúnias, que estavam sendo desprezados, que estavam passando privações, que sofriam muito nesta vida. E diante desse quadro, o salmista quase escorregou. Onde é que está Deus? Eu não confio mais em Deus. Mas graças a Deus, ficou apenas no quase. Diz lá que ele entrou no santuário de Deus e passou a enxergar as coisas do prisma do divino, do celeste, e começou a contemplar a realidade presente à luz do futuro, e de um futuro que não está desgovernado, mas de um futuro cujo Deus todo soberano tem as rédeas da história, as rédeas do destino, tem o mundo em suas mãos. E à luz desse futuro, um futuro cujo Deus é Senhor, passa o salmista a contemplar o destino final dos ímpios e o destino final dos justos.
E as coisas começam a fazer mais sentido, não a partir do aqui e agora, da contemplação do presente como uma fotografia estática, como se aqui estivesse tudo resumido, como se a existência estivesse agora aqui concretizada no aqui e agora, e esse fosse o fim de tudo, como se não tivesse um amanhã, como se o último capítulo da história jamais viesse a ser escrito. Nós precisamos atentar e aprender agora as lições que o salmista nos ensina. E nos ensina agora Davi no Salmo de número 37, a partir da sua experiência. Você sabe que quando ele escreveu isso, ele estava bem velhinho já? Esse é provavelmente um dos últimos salmos de Davi. Ele mesmo confessa isso no versículo 25. Dá uma olhada aí. O que diz o versículo 25? Eu já fui jovem, diz ele, mas agora sou velho. E na minha jornada nesta vida, e na minha longa jornada na vida, eu aprendi muitas coisas que eu não entendia na minha juventude, onde eu entendo bem melhor. Eu já vi muita coisa, eu tenho muita história para contar. Tenho muita história para contar a respeito de uma jornada do justo como um todo. Porque agora sou velho e acompanhei a jornada de muitos justos como um todo. Eu também posso falar da jornada de muitos simples como um todo. E também eu posso falar da minha fé em Deus, do destino eterno na glória que Deus tem para aqueles que lhe amam, e das consequências drásticas daqueles que desprezaram a salvação de Deus. E aqui nós vamos ouvir então o seguinte: primeiramente, o salmista nos exorta a evitar uma série de atitudes negativas que costumam manifestar-se diante das tentações desta vida, diante de provações, quando estamos sofrendo muito, quando as coisas não estão indo como deviam, e quando outros que não buscam a Deus estão indo bem, e esse contraste que muitas vezes nos traz agonia e inquietação. A primeira coisa que o salmista diz é o que nós não devemos agasalhar no coração, é que a gente não deve ter, as atitudes que devemos evitar. E aqui tem uma série delas que eu listei, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no Salmo de número 37. Veja só, diz aqui: não se irrite, não se indigne, não fique indignado, não fique tão irritado, não se revolte. O versículo 1 e o versículo 7 apontam para o mesmo fato. Não se irrite, não fique revoltado. Depois a outra coisa: não tenhas inveja, porque Asaf no Salmo 73 confessa: eu cheguei a ter inveja do malfeitor, porque tudo parecia bem com ele, e eu fazia justiça, tudo estava indo mal comigo, e eu pensei que estava lavando a minha mão, e, digamos assim, lavando a minha mão na inocência, à toa, que eu estava perdendo o maior tempão nessa de ser justo, nessa de seguir a Deus, que era a maior perda de tempo, a maior furada, porque o que ele conseguia constatar com os olhos que ele tinha era que pessoas mais prosperavam, pessoas boas estavam sofrendo. Isso levou a ter inveja. Não tenhas inveja do malfeitor. Você não vai desejar tudo que aguarda, não é mesmo? Você está desejando o que ele tem agora, mas você não deseja tudo que está reservado para ele. Cuidado. Não tenhas inveja. Não se revolte. Confie em Deus. Não fique irado. Não se impaciente. Nós somos tremendamente imediatistas. E diz aqui: não tenha inveja, versículo 1, não fique irado, versículo 8, e não se impaciente, versículo 8 também, não seja imediatista. Versículo 27, não se deixe vencer pelo mal, não se entregue à maldade, não fique achando que o mal é quem está com tudo, não desista de
fazer o bem, não cesse de fazer o bem, persista e insista em fazer o bem, não se entregue à maldade, não pague o mal com o mal, não entra nessa de vingança, não tente fazer justiça com as próprias mãos, não desista nunca de fazer o bem. Versículo 27. E a partir daí, Davi também apresenta uma série de atitudes positivas que nós devemos ter para vencer tais tentações. E a primeira delas, no versículo 3, ele já diz: confie no Senhor. Gente, confiar no Senhor, tudo vai bem, é uma coisa. Confiar no Senhor, como todos os ventos são contrários, é outra. Os discípulos confiavam em Jesus. Os discípulos confiavam em Jesus e entraram no barco. Confiavam em Jesus até que o temporal abateu aquele barco. Foi assim? Porque quando o barco pareceu que ia afundar com Jesus e tudo, eles ficaram desesperados. Mas é nessa hora que nós mais precisamos confiar no Senhor. Confia no Senhor. Eu contei já para vocês que uma vez estava muito triste, porque eu tinha 19 anos, já namorava 3 com a Cristina e queria me casar. E mundo ruim, era office boy, querendo me casar. Acho que eu tinha conseguido uma promoçãozinha lá, já assistente de alguma coisa, já não era mais office boy naquela altura. Mas ainda ganhava muito mal, queria me casar. Não dá para ficar enrolando. Ou vai, ou acha. Quanto tempo que eu namorar? Se eu for fazer uma faculdade, terminar a faculdade, e depois começar a ganhar dinheiro, eu fico uns 10 anos namorando. Isso não presta para crente, não, né? Presta para crente? Para quem quer servir ao Senhor, corretamente? Você entende bem? Entende o que eu estou falando? Queria seguir a Deus. Queria obedecer ao Senhor. Eu não estou enrolando a minha namorada. Meu Deus. Nem dinheiro para comprar casa, nem dinheiro para aluguel. Que dificuldade. Triste, eu chorava. Eu literalmente chorei no dia. Parecia que todas as portas estavam fechadas. Que esperança era para um jovem assim? Pai, dava para dar uma folha, meu pai está aqui hoje. Dava para comprar uma casa para mim naquela época? O senhor podia pagar o meu aluguel? Não dá. Meu papai garantia minhas contas. Não é? Que mundo mau. Papai é justo, mamãe é justo. Eles são de Deus, eu sou de Deus. E tantos perversos que pode escolher até onde quer morar, não é? Confie em Deus. Talvez a sua situação seja drástica. Parece, aos nossos olhos, não tem saída. Confie em Deus. Sabe que tem que sair para mim? Eu vou casar dali a um ano, eu vou estar casado. E dentro de uma casinha que eu construí, que o papai cedeu a laje na casa dele que eu construí em cima. Deus vai me abençoar tanto e vai me fazer prosperar e vai me dar graça. Mas quem diria? Como? Eu sei que Ele foi bom para mim e sei que Ele não gosta de ser só bom para mim, não. Nosso Deus é bondoso, maravilhoso e galardoador de todos aqueles que o buscam. Confia em Deus. A situação está difícil, você não encontra uma saída. Confia em Deus. No meio do temporal, quando tudo diz que não, quando todas as ondas e vagas estão passando e todos os ventos sopram contra, continua confiando em Deus. Faça bem, versículo 3. Seja insistente na feitura do que é bom. Habita na terra, em outras palavras, continue no caminho da fé. Abandone a terra prometida. Fique na promessa. Versículo 3. Alimente-se da verdade. Quando no deserto Jesus estava e não tinha pão, e o diabo tentava com coisas preciosas, gostosas e maravilhosas, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem. Alimente-se da verdade, alimente-se da palavra, alimente-se das suas próprias lágrimas, porque
Deus está dentro e Ele é justo. O sol ainda vai brilhar sobre você. Vale a pena confiar em Deus. Eu falo de experiência própria. Eu não posso alongar essa mensagem. Eu teria muitos testemunhos. Sei que muita gente aqui poderia dar testemunho. A gente passaria a semana falando de como Deus é bom para aqueles que buscam e que esperam. Ainda que passemos por tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deleite-se no Senhor. E quer se deleitar no Senhor na hora da paura? Confiar nele. Restou apenas Deus, mas o Senhor está presente. Diz o John Wesley: bom mesmo é que o Senhor está conosco, que Ele está jogando no nosso time, que Ele está presente na nossa vida. Isso é que é o bom da vida. Deleite-se nele, olha, e atenta, porque o Senhor é bom para a tua vida. Ainda naquela dificuldade, você não foi desamparado. Olha para trás, conta as bênçãos, e você vai ver quantas coisas boas Deus já fez por sua vida e que deve alimentar a sua fé. Tragamos à memória aquilo que nos pode dar esperança. Nos concentremos na bondade e na justiça de Deus, que Ele é bom. Diz isso, deleite-se no Senhor, no versículo 4. E olha o que diz o versículo 16: pois mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O pouco de um justo vale mais do que a abundância de muitos ímpios. O pouco muito é Deus? O pouco com Deus é muito? O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus multiplica. O pouco com Deus tem paz. O pouco com Deus tem salvação. O pouco com Deus tem graça multiplicadora e cheia de vida. Você já pode louvar e se deleitar um pouco. São 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E o que fez Jesus? Deleitou-se no Senhor e na dádiva dele, e viu naquilo o sinal da graça, e recebe os 5 pães, e recebe os 2 peixinhos, e dá graças a Deus. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entrega, diz o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega ao Senhor com confiança, confia no seu amor cuidadoso. Versículo 7, descansa e sossega na fidelidade de Deus. Versículo 7 ainda, aprenda a esperar em Deus, pois vale a pena. Versículos 21, versículos 27, diz assim: seja perseverante na prática do bem, pois a seu tempo você ceifará. Se você ler, você vai ver, entender do que eu estou falando. Já estou citando em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Espere, mas sempre ande. Olha o que diz o versículo 34. Espere e ande. Não é isso que diz lá? Espere e ande. A gente pensa que esperar é ficar parado. A gente pensa que esperar é que Deus quer que a gente tenha uma atitude totalmente passiva diante do caos. Mas não. Espere e ande. Espere e ande. Mas ande como quem tem esperança, como quem está esperando algo. É assim que faz alguém que estuda. Alguém que estuda está esperando ser um dia bem sucedido na vida, concluir aquele curso, e que aquele curso o dê para ele uma projeção para realizações de muitos de seus sonhos. Mas ele não pode ficar só esperando passar de ano. Ele tem que estudar. Espere e estuda. Deus tem uma promessa para você. Você vai ser bem sucedido. Espere e trabalhe. Você está entendendo? Espera e ande. Não é uma espera passiva, é uma espera motora, é uma espera de impulso, é uma espera de confiança, uma expectativa santa de que Deus se levantará a nosso favor, de que o Senhor está contemplando todas as coisas e de que Ele fará justiça, de que Ele nos abençoará. Eu espero ter uma colheita muito boa esse ano. Eu estou contando com uma promessa e uma bênção de Deus. Já plantou a semente? Não, sequer areia a terra. E o que você está esperando que os passarinhos façam toda a obra?
Não dá. Está entendendo o que eu quero dizer para você? A colheita vai ser abundante, você tem esperança nisso, e aí mais você trabalha, mais você anda, mais você se move na direção do teu sonho, daquilo que Deus tem para você. Espera e anda. Seja... Onde eu estou? Por que devemos seguir tais instruções? Porque Deus é justo e retribuirá a cada um segundo as suas obras. A experiência do salmista o leva a confiar na justiça divina, que pode até demorar, como diz o ditado. A justiça tarda, mas não. A dos homens, a gente não pode botar tanta fé assim, mas na de Deus pode confiar. E o futuro dirá. E examinando as coisas da luz do futuro, veja só o destino dos ímpios. Diz aqui o versículo 2, em breve. E no versículo 2 diz assim: em breve os maus definharão, murcharão. Versículo 8, pagarão pelos seus pecados e se darão mal. Versículo 9, 20, 22 e 36. Os ímpios serão exterminados, perecerão e serão aniquilados, e se desfarão como a fumaça. Eles desaparecerão. Diz mais um pouco de tempo, versículo 10. Veja, em breve, mais um pouco de tempo. Em breve, espera, tenha paciência. A história ainda não terminou. Não desista de fazer o bem, não se entregue ao mal. Seja paciente, veja o que dá o caminho dos ímpios. Mais um pouco de tempo, já não existirá o ímpio. Perderá o seu lugar. O que significa perder o seu lugar? Vai perder a sua posição, vai perder o seu status, vai perder a sua glória. O seu lugar também pode ser a sua morada, a sua casa, os seus bens, as suas propriedades. Versículo 13: o Senhor se rirá deles, dos seus maus intentos. A espada que eles estão planejando usar contra outros se voltará contra eles mesmos e atravessará os seus corações. Versículo 15: suas armas e recursos serão despedaçados. Versículo 15: seus braços serão quebrados, perderão suas forças, ficarão inválidos. Versículo 17: serão amaldiçoados. Versículo 22: sua descendência será exterminada. Versículo 38. Quem é que tem agora inveja de algum ímpio que está prosperando? Está entendendo? Agora vejamos como será o destino dos justos. Veja o versículo 4: terão satisfeitos os desejos do coração. Versículo 5: terão suprido as suas necessidades. Versículo 6: serão honrados, pois a sua retidão ficará evidente. Versículo 6: ainda serão recompensados, pois a justiça prevalecerá no final. E versículo 9 e 11: possuirão a terra prometida. Versículo 11: ainda desfrutarão de abundante paz. Versículo 16: testemunharão que o pouco com Deus é muito, e é muito melhor do que o muito sem Ele. Serão milagrosamente sustentados pelo Senhor. Versículo 17. O anterior era o versículo 16. Versículo 18 diz: são guardados pelo olhar vigilante de Deus. Versículo 18 ainda: sua herança permanecerá, ao contrário do que acontece com os ímpios. Não serão envergonhados no final da história. Versículo 19. Serão fartos. Versículo 19. Serão e são já abençoados. Versículo 22. Versículo 23. Seus passos são firmados por Deus, são motivo de alegria para Deus. Versículo 23. Se vierem a cair, não ficarão prostrados. Versículo 24. Caminharão de mãos dadas com Deus. Versículo 24. Jamais serão desamparados. 25 e 28. Sua descendência será uma bênção. Versículo 26. Sua morada será perpétua. Versículo 27. Serão preservados para sempre. Versículo 28. Herdarão a bendita terra prometida por Deus. Versículo 29. Seus passos não vacilarão. Versículo 31. Serão protegidos. 33.
não serão condenados no juízo, versículo 33, serão exaltados, versículo 34, prosperarão, versículo 37, encontrarão refúgio em Deus nos momentos de tribulação, versículo 40, e por fim serão salvos, versículos 39 e 40, e com isso nos encaminhamos para o final, e eis aqui a conclusão, meus amados irmãos. Eis aqui a conclusão, e eu quero terminar contando um testemunho. Essa semana, eu, meu pai, minha mãe, Rafael, Cristina, estivemos visitando um tio meu, que é irmão do meu pai, que já esteve até pregando aqui. Ele é do Exército da Salvação, já aposentado, serviu 43 anos ao Exército da Salvação. Para quem não sabe, é uma instituição de caridade muito renomada, reconhecida, muito prestígio e honra, e também, ao mesmo tempo, uma igreja que evangeliza e que serve. Ele é casado com a minha tia Almira. A tia Almira dava testemunho deste texto de Salmo 37. Quando ela ainda era muito jovem, ela estava no Exército da Salvação, estudando como no seminário, para ser uma pastora, uma obreira do Exército da Salvação. Mas a sua fé ainda era muito fraca. Ela estava debaixo de muitas tentações, as tentações desse mundo e tal, e ela também não curtia muito aquele lance do uniforme do Exército da Salvação. E várias razões levavam ela a estar querendo pular fora, e ela queria era ser famosa, ela queria era a glória desse mundo, ela queria mesmo era ser rica. Ela estava em crise com a sua fé, e a sua fé tão pequena não estava sendo suficiente para enfrentar as tentações desse mundo. Ela estava amando mais o mundo do que as coisas de Deus. E naquela tentação, ela recebeu a proposta de casamento de alguém que estaria fora do Exército de Salvação e que lhe proporcionaria uma perspectiva melhor de vida. E talvez a realização de seus sonhos de glória, de poder, de prestígio, de luz, de vida, de qualquer coisa dessa natureza ela contava. Estava prestes a deixar tudo, a deixar o seminário, a deixar os caminhos de Deus e seguir atrás do seu sonho, atrás como um filho pródigo, atrás das coisas que esse mundo oferece. E lá estava ela, nesse drama, nessa inquietação. E eu não me lembro exatamente os detalhes, mas só sei que ela, empurrada por Deus, empurrada com a vida, e prestes a tomar esse passo, uma vez muito cansada, se debruçou lá sobre um livro que nem sabia ser a Bíblia, nem que estava aberto. E quando ela acorda, o que tinha mais mesmo, mãe? Foi isso mesmo, né? Quando ela acorda, ela se depara exatamente com esse texto do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ela sentiu que era a voz de Deus falando com ela. Ela orou e tomou uma decisão muito difícil naquele momento, e foi dizer não para aquele homem que lhe pedia noivado, e dizer sim para o Senhor Jesus Cristo e para aquela obra. E desistiu de buscar a glória desse mundo, as coisas desse mundo, e entregou-se para ser do Senhor. E ela testemunha desses 43 anos que serviu no Exército da Salvação, dos momentos de glória, da graça do Senhor, da bênção de Deus para ela e para a sua descendência e para os seus filhos. E ela disse, uma filha perguntou para ela: e se você, mãe, pudesse voltar lá atrás, você mudaria alguma coisa? E ela disse, chorando: eu não mudaria nada. Naquele dia fiz a decisão mais importante da minha vida. Eu confiei em Deus e entreguei a minha vida nas mãos dele. E sabe de uma coisa? Ele cumpriu a sua parte. O mais ele fez, supriu cada uma das minhas necessidades. E mais adiante o tio então pega a palavra e conta do perrengue daqueles, do momento em que eles, servindo a Deus, foram designados para o sul do país, no lugar que já tinha quase matado de fome o último obreiro que tinha ido para lá.
E eles foram para lá com a filha ainda muito pequena, mais velha. E no momento eles começaram a padecer e não ter sequer o que comer, num lugar muito inóspito, uma cidadezinha que não tinha nada, e eles padeceram necessidade, não tendo o que comer. E meu tio falou assim: puxa, nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor, e agora estamos passando por isso. E eles oraram, dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor quando não tinham nada na sua mesa para si e nem para a criança. E sabe o que aconteceu naquela hora? Nas portas dos fundos do Exército da Salvação, onde eles estavam, bateu com muita força a porta dos fundos, que não era costume ninguém entrar por ali. Eles falaram: já não basta, a gente não tem nada, ainda vem um ladrão. E foram atender um homem zarrão, mal encarado, e que disse o seguinte: vocês são aqui do Exército da Salvação? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sou ateu. Eu não quero que vocês digam nada a respeito do Evangelho para mim. Vocês me prometem? Não me digam nada do Evangelho. Eu estava passando aqui na frente, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, nem quero ouvir. Só sei que eu senti um impulso para trazer uma oferta que era de 1000 alguma coisa lá, que era muito dinheiro. É tudo isso que disse meu tio. E meu tio não quis nem saber do que o homem tinha falado. Meu tio foi lá e falou de Jesus para ele. O homem também não quis saber, saiu de lá. Sabe o que meu tio disse para ele? Você não acredita em Deus, né? Mas você sabe que nós estamos passando por essa circunstância difícil, e que na hora que você andava nessa rua e passava na frente, nós estamos aqui de joelhos, orando e clamando ao Senhor, pedindo que Ele nos ajudasse, e o seu coração foi tocado. Você pode não acreditar em Deus, mas você está sendo usado por Deus, e o seu coração foi tocado por Ele. E o homem saiu dali bem abalado. No domingo ele veio à igreja, e bem esquisito, porque o culto estava acontecendo, como está acontecendo agora, e ele não sentou não, ele foi lá na frente já, e ficou transtornado, e olhou para o pastor estava falando, ninguém estava entendendo direito as coisas, e aí ele foi, acalmou um pouco e sentou, ouviu a palavra, sentou e ouviu o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e ele estava de joelhos no final daquele culto, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Minha tia estava buscando a glória, lembra? Oh, glória! Não tem maior glória do que ver a presença de Deus, a graça de Deus na nossa vida, meus amados irmãos. Deus suprindo cada uma das nossas necessidades em glória. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e não tenhas inveja dos malfeitores. O Senhor vai cuidar de você. Vamos ter um momento de oração. Peço que você se coloque em pé. Vamos ter um momento de oração. Peço aos pastores que se aproximem, todos os presentes, inclusive o pastor Osmar, também. Nós vamos ter um momento de oração por todos que precisam hoje de uma experiência profunda com o Senhor, que precisam dedicarem suas vidas ao Senhor de uma maneira mais intensa. Quem precisa de mais fé nesta noite, que entendeu a mensagem, quer responder positivamente a mensagem do Senhor, e só Deus sabe como é que essa mensagem está batendo aí no seu coração. Vem aqui à frente, os pastores vão estar intercedendo por você. Aqueles que puderem vir se ajoelhar, se ajoelhem. Aqueles que puderem, não podem se ajoelhar, que fiquem